Boa tarde, em nome do IAB. Meu nome é Caísa, eu faço parte da diretoria do IAB. E este vídeo faz parte de uma programação que foi possível de ser realizada como contrapartida da Lei Aldir Blanc. Esta programação terá 8 episódios com o tema O que é, arquitetura e cidade. Nós também vamos receber convidados e cada um deles abordará um assunto específico relacionado à cultura arquitetônica e urbanística em cada episódio. Toda essa programação tem como prioridade o público jovem e também os que se interessam pelo tema. Falaremos hoje sobre o assunto de mobilidade urbana e nossa convidada é a arquiteta urbanista Kelly Fernandes. A Kelly também é especialista em mobilidade urbana. Kelly, boa tarde. E minha primeira Olá. pergunta é: o que é mobilidade urbana? Bom, primeiro, quero agradecer o convite e, em segundo lugar, tentar explicar de forma simples. Bom, mobilidade urbana é um conceito que parece muito complicado, mas ele se preocupa em explicar o que acontece quando a gente se movimenta, quando a gente se desloca na cidade, assim. Além do: eu saio da minha casa e vou até um determinado lugar. Então, assim, todo dia a gente sai de casa por algum determinado motivo. Agora, na pandemia, isso pode ter mudado um pouco. Mas, de forma geral, a gente sai para comprar pão, sai para ir para a escola, sai para ir para o trabalho. Depende, né? Da nossa idade, de quais funções a gente faz no dia a dia. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente provoca mudanças. A gente provoca mudanças na cidade que a gente vive, no bairro que a gente vive, em nós mesmos, nas pessoas que a gente encontra no meio do caminho. Então, mobilidade urbana é um pouco sobre isso. Então, só que nesse percurso, algumas decisões são tomadas e algumas interações acontecem. Uma das decisões que são tomadas são a escolha de como que a gente vai fazer esse deslocamento. Porque por mais que você acorde e fale: preciso ir para a escola, as pessoas elas podem fazer esse deslocamento de formas diferentes. Algumas vão ir a pé, umas podem ir de bicicleta, outras podem ir de transporte público. E também a distância que esse lugar que você precisa ou quer ir está da sua casa, também é algo que tem a ver com mobilidade urbana, porque a mobilidade urbana também é sobre a localização das coisas. Então, se você mora perto da sua escola, ou o seu pai, a sua mãe trabalham perto da sua casa, ou a quadra que você joga futebol ou vôlei é longe ou perto da sua casa, isso também tem a ver, porque você vai demorar mais ou menos tempo para chegar até esses locais que você precisa ou quer chegar. Gastar mais ou menos dinheiro para chegar nesses locais onde você precisa e quer chegar. Outro ponto importante são provavelmente quando você já se deslocou pela cidade, você observa que às vezes existe uma concentração de tipos de uso, nas cidades. Por exemplo, perto de um corredor de ônibus, pode ter um monte de comércios, estabelecimentos onde você consegue comprar produtos alimentícios. Então, quando a gente se movimenta pela cidade, a gente impulsiona uma dinâmica, principalmente quando tem muita gente passando por ali. Então os lugares vão se transformando inclusive economicamente. Então eu acho que é até legal fazer nesse ponto um link que é a mobilidade ela é social, a mobilidade ela tem a ver também com economia, e por último eu queria falar que a mobilidade ela também tem a ver com o meio ambiente. Porque quando a gente se movimenta, a gente transforma tudo. A gente também transforma o ambiente que está ao nosso redor. Então, por exemplo, quando nós coletivamente, o poder público escolheu passar uma via grande ao longo de um rio e mudar o eixo desse rio para passar essa via, a gente está provocando modificações no ambiente. Ou quando a gente decide fazer modificações, alargar uma via, reduzir a calçada, aumentar o espaço para o carro, a gente está fazendo modificações no ambiente. Então, em síntese, mobilidade urbana é um conceito amplo que a gente utiliza para explicar os nossos deslocamentos, a forma como a gente se locomove nas cidades, mas também explicar quais transformações acontecem por conta disso, seja qual for a configuração da nossa vida, do espaço onde a gente vive, e conseguir explicar essas transformações e também escolher
quais transformações a gente quer e quais a gente não quer e por quê, para que a gente possa construir um ambiente melhor para nós morarmos, vivermos e continuarmos fazendo as transformações que são importantes para a nossa vida. Ok. Kelly, eu posso te fazer mais uma pergunta? Claro. E dentro de uma cidade, como é que você pode escolher os melhores meios de mobilidade urbana? Bom, existem diferentes meios de transporte, de mobilidade urbana. Na legislação, ela costuma separar por meios não motorizados e meios motorizados. E Uhum. entre os meios motorizados, tem os meios individuais, que é, por exemplo, o carro e a moto, e os meios motorizados coletivos. Uhum. Esses meios são uma das formas que a gente tem. É importante falar que os meios não motorizados também são chamados de mobilidade ativa, porque a gente usa a energia do nosso próprio corpo para se movimentar. E aí pode ser a pé, de bicicleta, de skate, da forma que for melhor para você. Então, enfim, as pessoas elas costumam escolher os meios de transporte de acordo com o que elas têm disponível. Algumas pessoas vão ter, falando de uma pessoa adulta, um carro na garagem, um ônibus que passa na porta, um metrô, também podem ir a pé, podem ir de bicicleta, vai depender dessa distância que eu falei até os lugares. E outras pessoas, elas de repente não têm um carro próprio, porque é um bem caro, então elas vão a pé, vão de ônibus e etc. Mas o que eu acho importante falar, além dos meios, é o impacto que a gente causa quando a gente faz essas escolhas. Porque os meios ativos, né, o a pé ou de bicicleta, eles não poluem, eles ocupam menos espaço público, que o espaço da via é um espaço público. Então, quando a gente escolhe esses meios de transporte, a gente está beneficiando a nossa cidade, a nossa vizinhança, o nosso bairro. E os meios coletivos também, eles, apesar de emitirem pouco de poluição e ocuparem um pouco mais espaço, transportam muitas pessoas. E transportam muitas pessoas por um custo muito mais baixo. Então, eles são meios mais sustentáveis. E em relação ao transporte motorizado individual, que é o carro e a moto, que acaba sendo uma escolha de muitas pessoas e provocou algumas transformações ruins na cidade, fazendo com que as cidades sejam muito poluídas e que haja muito mais espaço para o carro e pouco espaço, por exemplo, para caminhar. As calçadas são ruins, são estreitas, não tem infraestrutura cicloviária. Então, essas são algumas escolhas e a gente também tem que pensar nas consequências das nossas escolhas. Ok. E enquanto cidade, o que uma cidade pode fazer para melhorar a mobilidade urbana? Bom, eu acho que é importante falar do papel do poder público, porque o poder público, ele arrecada impostos, taxas e etc, e tem recursos para poder investir na cidade. Então o poder público tem esse papel de olhar para a cidade e tomar as decisões que são melhores para nós, para os cidadãos, para as cidadãs. Então, no caso, uma das missões que o poder público pode ter para deixar a cidade melhor, mais sustentável, para mobilidade, etc., é, por exemplo, construir calçadas mais largas e melhores, acessíveis para as pessoas com deficiência, em todos os bairros, independente se eles são mais centrais ou são bairros mais periféricos ou em municípios outros da região metropolitana que às vezes carecem de recursos, construir mais infraestrutura cicloviária, para ter infraestrutura não só onde tem parque, onde tem de repente um atrativo turístico, cultural, mas tem em todo lugar para a gente poder fazer nossos deslocamentos com segurança, perto da escola, por exemplo, para poder pedalar até a escola sem ter aquele medo de ser atropelado, ficar seguro. Reduzir a velocidade das ruas, para que, por exemplo, seja possível brincar na rua, porque a rua é pública e ela tem que permitir vários usos, não apenas só da circulação. Essas são algumas iniciativas, como, por exemplo, investir em transporte público, corredor de ônibus, que o poder público pode fazer com um orçamento. Outras coisas possíveis também é o quanto a sociedade pode contribuir com esse processo, principalmente se o poder público dá essa abertura para a participação social. Porque a gente pode tanto pressionar por essas melhorias, mostrando que a gente quer calçadas melhores, ruas de lazer, espaços para viver a cidade de outras formas, mais seguros, e também, tipo, participar e poder até contribuir propriamente dessas intervenções e testar elas e ver o que, que é melhor para deixar as cidades mais humanas, que a gente chama, né? E também garantir o direito à cidade. É sempre importante lembrar que o direito à cidade ele está garantido por uma lei e acessar lazer, educação, recreação, escola, todos nós temos direito. E o poder público é meio disso,
Mas também cabe a nós cobrar e participar e ser cidadãos e cidadãs e intervir nesse processo. Ah, bacana. Em nome do IAB, Kelly, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje. Né? Eu também quero convidar vocês a assistirem todos os episódios que estão aqui na descrição. Todos os links vão estar aqui embaixo. Curta esse vídeo e não deixe de comentar caso você tenha alguma dúvida ou sugestão. Até mais, tchau!